Vez com a gente, Breno Carnevale, de Ordem Pública do Rio de Janeiro. Secretário, vou pedir para retomar, né, exatamente essas ações de fiscalização e se vão ser intensificadas a partir de agora com essa prorrogação das medidas restritivas. A gente teve esse problema no contato, não deu para ouvir muito bem. Não, perfeito. Espero que agora vocês estejam me ouvindo melhor. Bem melhor. A Prefeitura já vem fazendo essas ações de fiscalização desde janeiro, mas evidentemente, com o decreto da semana passada, essas ações foram intensificadas com relação principalmente aos horários de funcionamento dos bares e restaurantes, com relação também ao comércio na praia. E a partir da meia-noite de hoje passou a vigorar um novo decreto, já com medidas diferentes do decreto anterior. E essas fiscalizações, elas vão contar com o patrulhamento da Guarda Municipal, 24 horas por dia, capitalizada pelo território do município como um todo, mas também com os comboios específicos da Secretaria de Ordem Pública e da Vigilância Sanitária. Foi aglomerações. Então a gente já vem fazendo ocupações prévias de alguns pontos focais de aglomeração, geralmente áreas que comportam bares, restaurantes, em que as pessoas se aglomeram nas ruas. Essas áreas já vêm sendo ocupadas pela Guarda Municipal. Esse resultado vem sendo positivo na medida em que a presença do poder público consegue inibir as pessoas, muitas vezes, de descumprirem as regras. E, além disso, esse decreto traz algumas novidades que são as possibilidades de reversão de regras com relação aos horários de funcionamento. Ou seja, no caso de flagrantes de irregularidades, seja presencialmente ou através de qualquer tipo de informação pela Prefeitura, pela Secretaria de Ordem Pública, pela Vigilância Sanitária, determinadas áreas ou atividades econômicas de determinada região, elas podem sofrer regras distintas de acordo com a adesão ou não ao cumprimento da regra. Isso faz com que os estabelecimentos que estão colaborando, e são muitos, com o cumprimento das regras, eles não sejam, em tese, penalizados pela falta de responsabilidade de alguns setores específicos da cidade. Eu acho que é menos até do que os setores, né, secretário, mas de grupos específicos, né? São casos pontuais. A gente sabe que o Rio de Janeiro como um todo há uma tentativa de sobrevivência, né, de vários setores do comércio diante dessas restrições, diante dessa necessidade mesmo de reduzir a capacidade de atendimento. Tentam sobreviver, mas um ou outro caso acaba gerando um reflexo para todo mundo. É a mesma coisa do cidadão, né? A aglomeração daquele grupo acaba afetando nas restrições para toda a cidade, né? Exatamente. Esse é o grande desafio desse momento, né? Por isso, principalmente com relação a essa última semana, eu fiz questão de agradecer sempre a colaboração dos estabelecimentos comerciais que permaneceram dentro da regra do decreto, porque essa colaboração é fundamental, tanto para o trabalho de fiscalização, mas principalmente para a preservação da vida das pessoas, que é o nosso objetivo. Então, a gente se sensibiliza com esse momento de dificuldade, estamos atentos a isso, né? E agora, evidentemente, a gente conta com essa colaboração, que é muito importante, primeiro, porque o objetivo da Prefeitura, né, a Secretaria de Ordem Pública, ela não quer multar, interditar, enfim, autuar ninguém. O que ela quer é fazer com que a regra seja cumprida, porque essa regra tem um fundamento maior, que é a saúde da população. Então, acho que esse é o desafio e exige, obviamente, um senso de coletividade, uma empatia, é o que a gente está buscando nesse momento de dificuldade para todo mundo. Secretário, eu volto a questionar sobre as fiscalizações. Vocês vão reforçar as operações de fiscalizações durante essa semana de restrição, essa semana de mudança, principalmente, como você disse, nos pontos de aglomeração. E aí eu te pergunto em relação às multas. O comércio que voltar a descumprir, no sentido de ele já descumpriu antes, e aí ele ser reincidente nisso, ele pode ser multado num valor maior? Como é que vai funcionar isso? Sim, essas fiscalizações, elas vão continuar, né? Obviamente agora o decreto tem algumas mudanças com relação aos horários e obviamente a fiscalização vai se adequar ao decreto novo, mas as fiscalizações vão continuar, especialmente nos pontos comumente, pontos focais de aglomeração. Então, a gente tem lá as ocupações previstas nos moldes do que vem sendo feito, em praças específicas, em polos de bares e restaurantes, e aí, no caso de descumprimento, de reincidência do descumprimento, o novo decreto abre a possibilidade de interdição por pelo menos 15 dias do determinado estabelecimento, além de multa por infração gravíssima do ponto de vista sanitário, ou seja, é uma multa que ela sai de R$ 15 mil para o estabelecimento comercial.
Ou seja, o objetivo é justamente contar com a colaboração dos comerciantes, porque no caso de infração, o estabelecimento vai ser interditado cautelarmente e, havendo reincidência, essa infração vira gravíssima, o valor fica bem maior e a interdição pode levar pelo menos 15 dias. Então, a gente obviamente não quer que esse tipo de situação se concretize, mas são medidas necessárias para que as regras sejam efetivamente cumpridas. Secretário, você como delegado sabe da complexidade que é montar uma operação também em áreas que são dominadas ou que têm a presença do crime organizado. Como fiscalizar e trabalhar em conjunto com as polícias militar e civil para evitar também o descumprimento de regras nessas regiões, principalmente favelas? A gente tem visto muita realização de baile funk nos horários que... O evento em si já não é permitido, né? Independentemente de pandemia. Durante a pandemia se agrava, e aí são decretos descumpridos. A realização de evento são pontos diferentes descumpridos, né? Tanto a realização de um evento em área pública, como a permanência também nessa área durante a madrugada. Como coibir também esses eventos realizados ou até outros descumprimentos previstos no decreto nessas regiões? Perfeito. De fato, infelizmente, no Rio de Janeiro a gente tem áreas que sofrem influência do crime organizado, áreas sensíveis que exigem um planejamento operacional, e para isso, o próprio decreto municipal ele traz a possibilidade de atuação dos órgãos de força dos órgãos da Força de Segurança estadual, as polícias militar, civil, o próprio Corpo de Bombeiros. Mas nesse caso especificamente, as polícias desempenham um papel fundamental, primeiro no que diz respeito à segurança da operação, para garantir a integridade física das pessoas, tanto as pessoas que vão fiscalizar quanto as pessoas que estão sofrendo a fiscalização. É preciso pensar na integridade física dessas pessoas. A Secretaria de Ordem Pública tem feito ações integradas com as polícias, estamos recebendo informações, estamos passando informações também, justamente para que a gente consiga abranger a maior parte do território com relação às fiscalizações, inclusive essas áreas mais sensíveis. Agora, sem prejuízo dessas ações de fiscalização, que muitas vezes acabam sofrendo algum tipo de prejuízo em determinadas áreas, a gente faz um trabalho, como fizemos também no período do Carnaval, de integração com a Polícia Civil, no sentido de remeter informações com relação a descumprimentos que possam ter algum caráter criminal, Então, foram instaurados inquéritos em delegacias específicas, através, inclusive, de informações passadas pela Secretaria de Ordem Pública, que é mais uma tentativa, mais uma forma de integração para que a gente faça a regra valer, ou no mínimo para que as pessoas que descumpriram as regras elas possam sofrer as consequências previstas na legislação. Mas a integração está presente e a Secretaria demanda bastante as forças policiais nesse sentido. Secretário, eu sei que a gente precisa te liberar, então rapidamente, fala pra gente sobre o transporte, porque tem ouvinte perguntando, a Amélia é uma delas, mas essas ações acontecem nos locais públicos, mas o transporte público está abarrotado sempre. De alguma maneira, há uma integração com as outras pastas para evitar também essas aglomerações no transporte? Sim, na verdade, esse escalonamento que foi definido no decreto, ele tem como pressuposto, tal como foi dito ontem na entrevista coletiva pelo secretário de Desenvolvimento Econômico, Chicão, e pela própria Marina, secretária de Transporte, justamente para que haja uma queda de aglomeração nos transportes públicos, Então, assim, o escalonamento ele visa justamente uma alteração razoável na rotina das pessoas com relação a horários de deslocamento, de entrada e saída dos postos de trabalho, justamente para que essa aglomeração no transporte público seja reduzida. E então a gente vai monitorar, isso é uma atribuição evidentemente relacionada à pasta específica de transporte, mas a Secretaria de Ordem Pública ela realiza ações, por exemplo, nas imediações das estações do BRT, enfim, trazendo um pouco de segurança para as pessoas, em que pese as dificuldades que a gente vem enfrentando nesse sentido também, com relação a esse modal, mas aí é uma questão mais específica para a Secretaria de Transporte comentar de forma mais técnica e criteriosa. Secretário Municipal de Ordem Pública do Rio de Janeiro, Breno Carnevale, falando para a gente um pouco sobre já a fiscalização em relação a essas medidas que seguem ao longo dos próximos dias no Rio de Janeiro. Obrigado pela participação, bom trabalho. Eu que agradeço, bom trabalho, bom dia para todos.